Um cliente pedindo 10 alterações extras no projeto na sua arte e dizendo que isso estava incluso. Já imaginou? Sem contrato, isso pode acontecer. Hoje eu vou te explicar por que você precisa trabalhar com um combinado formal e quais cláusulas não podem faltar no seu contrato de prestação de serviços artísticos. Porque nada mata mais rápido um artista do que um combinado que ninguém lembra direito. Oi, criativos, tudo bom? Eu sou a Ju Souza, artista de lettering e professora de empreendedorismo artístico. E no último ano que eu estive fora desta rede, eu fiz trabalhos grandes com bastante dinheiro envolvido para marcas grandes também, e em praticamente todos eles para ter mais proteção de que tudo ia dar certo, para ter o combinado registrado, para que esse trabalho acontecesse da melhor forma possível, eu trabalhei com contratos. E por que ter um contrato? Seu trabalho fica protegido. Então, assim, o contrato é a sua maior garantia de segurança como artista, de uma forma jurídica mesmo. Ele deixa claro quais são as entregas, então o que está incluso e o que não está, prazos, valores, direitos autorais, as obrigações das duas partes, tanto sua quanto do seu cliente. E assim, gente, sem ele, qualquer mal-entendido pode virar uma grande dor de cabeça e o cliente pode acabar usando o seu trabalho de forma indevida. Imagina, você faz uma ilustração digital para um cliente para ser usado nas redes sociais, em uma campanha específica, e de repente ele imprime essa arte em camisetas e outros produtos para vender sem te pagar nada mais por isso. E eu já ouvi inúmeros casos disso acontecendo real, tá, gente? E aí, se não tiver no contrato que ele não pode fazer isso, ele pode alegar que não sabia. Então, assim, como você vai agir em cima disso se você mesmo não comunicou e não formalizou? E isso é só um exemplo. Você pode também não receber o valor que foi combinado, da forma ou no prazo que foi combinado, ou até ser cobrado por alguma coisa que não é sua responsabilidade. A gente nunca torce para que algo de ruim aconteça, né? Mas se acontecer, você tem uma prova de que o cliente concordou com os seus termos de trabalho. Ele assinou aquilo e sabia as condições e o formato daquele projeto. O cliente fica ciente dos próximos passos. Um contrato bem feito ajuda o cliente a entender exatamente como funciona o seu processo de trabalho. Todas essas condições que eu acabei de falar, e isso evita ruídos de comunicação e ajuda a criar uma relação mais leve, mais fluida entre vocês. O cliente sente muito mais segurança quando sabe o que esperar. Ai, mas e se o cliente assinar sem ler? Aí o problema é dele, né, gente? Você só consegue ser responsável pelo seu. Mas se alguma coisa acontecer, você pode ir lá e falar: olha, fulano, e aí explica sobre o assunto e fala: se você tiver alguma outra dúvida, tem tudo explicado na cláusula X do nosso contrato. O contrato passa profissionalismo. Enviar um contrato comunica, sem você precisar falar nada, que você leva o seu trabalho a sério. Mostra que você tem uma estrutura, um processo, que não tá ali de brincadeira. E isso muda completamente a forma como o cliente enxerga o seu serviço. Especialmente os clientes que têm um orçamento maior, que esperam um nível mais alto de organização e clareza. Então, se você quer começar a fechar trabalhos maiores, é muito importante que você já comece a formular o seu contrato. E por último, você estabelece limites saudáveis na relação de trabalho. Além de proteger e organizar, o contrato também delimita até onde vai o seu papel no projeto. Tem muito artista, e eu também já passei por isso, que acaba se sentindo sobrecarregado porque não deixa claro o que é ou não sua responsabilidade. Até onde o nosso trabalho vai. O contrato ajuda a criar esses contornos com naturalidade, com firmeza, para que o cliente saiba que ele está contratando um serviço específico e não um acesso infinito ao seu tempo e à sua energia. Toda empresa tem suas formas específicas de trabalho, de pagamento. Elas traçam esses limites. Então a sua empresa não deveria ser diferente. Ai, Ju, mas eu sou só uma artista. Não, você é a artista, grandona, empreendedora. A arte é seu trabalho e o contrato vai refletir isso. Então, em que momento eu mando meu contrato? Como eu já falei aqui, eu tenho uma proposta comercial. Vou até colocar aqui no card o vídeo onde eu detalho tudo que tem na minha, para que você consiga montar a sua também. Então, a marca entra em contato comigo. Na verdade, geralmente é a agência que representa essa marca, né? Entra em contato comigo. Eu colho o briefing ali com todas as informações para conseguir orçar. Faço o orçamento, apresento essa proposta comercial para o cliente, onde eu vendo meu peixe e apresento com mais detalhes como meu trabalho funciona. E aí, quando o cliente decide fechar, eu elaboro o contrato. Eu peço alguns dados de quem vai assinar esse documento, dou uma editada no contrato que eu já tenho, personalizando, né, um pouco de acordo com a demanda ali de cada projeto, e mando para ele assinar. O cliente tem que imprimir o contrato, assinar, digitalizar e me mandar? Não, gente, a tecnologia tá aí para isso. Hoje a gente tem várias plataformas que formalizam
formalizam contratos, onde você consegue assinar tudo digitalmente. Eu uso a Authentic, mas eu sei que tem várias outras plataformas, como DocuSign, ZapSign e outras. E aí eu subo o contrato lá, coloco o e-mail das partes que vão assinar, seleciono onde precisa constar a assinatura de cada um e mando para assinatura. Aí depois chega no e-mail das pessoas, né, e no meu, e aí é só dar 2 cliques lá e pronto, assinou. E aí depois você pode baixar o documento final assinado para ter com você. Agora que você já entendeu a importância do contrato, bora para a parte prática. Eu vou te mostrar algumas coisas, algumas cláusulas essenciais que eu tenho nos meus contratos. No plural, sim, gente, eu faço mais de um tipo de trabalho, então eu também tenho mais de um contrato. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, se você vê que está acrescentando para você, já deixa aquela curtida aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui eu trago muitos desses assuntos do mercado da arte que pouca gente fala, né? Essas burocracias que parecem chatas, mas que são essenciais, e trago meus aprendizados também trabalhando com arte há mais de 7 anos. Então muitos vídeos aqui te trazem atalhos para que você se torne um artista mais profissional, sem precisar quebrar tanto a cara quanto eu quebrei na minha trajetória. Mas voltando, bora para a parte prática. Os trabalhos que eu mais faço são personalizações ao vivo, em ativações de marca, né, personalizando brindes e presentes, tanto em lojas quanto em eventos, ou para press kits também, e arte em parede, então murais artísticos pintados à mão para empresas. Então eu vou usar exemplos dos meus contratos para esses tipos de trabalho, mas tem muita coisa que eu vou falar aqui que vão servir para outros serviços que você atende também. O contrato precisa começar com os dados tanto do contratante, né, que é o cliente, quanto da contratada, você. Então nome, número de CNPJ, onde a empresa está sediada, e o nome e número de documento da pessoa que vai representar esse CNPJ nesse contrato, porque não é a empresa que vai assinar, é uma pessoa. E os mesmos dados seus, nome, CNPJ ou CPF, se você ainda não tiver um CNPJ, mas se você ainda não tem um, eu indico fortemente que você faça o seu. Abra o seu MEI, porque é importantíssimo. As empresas grandes geralmente nem aceitam ter como fornecedor alguém que é pessoa física, que não tem um CNPJ. Tá, continuando. Aí a gente começa as cláusulas. Eu já começo as minhas com o objeto do contrato. Esse é o lugar onde você vai descrever exatamente o que você está vendendo nos mínimos detalhes. É o serviço de um mural? É uma ilustração digital? Uma personalização ao vivo? E esmiuçar isso. Quando é um contrato de arte em parede, eu coloco a metragem da parede, qual vai ser o fundo dela. Então, por exemplo, vou fazer uma arte toda branca em uma parede com fundo preto. Coloco isso. Onde essa parede fica localizada? Então, por exemplo, no interior da padaria X, no endereço tal. Quando a personalização ao vivo, tem ainda mais detalhes, porque eu coloco para qual marca é, onde vai ser realizado o evento, em que datas, o período que eu vou estar lá realizando o serviço, de tal hora a tal hora, qual vai ser o estilo e as cores da arte que foi combinada para personalização, em que produto ou produtos essa arte vai acontecer. Quando tem uma quantidade pré-estabelecida de produtos, eu coloco isso também. Se vai ter equipe, se eu vou chamar outras pessoas para trabalhar comigo, tá escrito lá também quantas pessoas tem na equipe, quanto tempo a gente vai ter de pausa. Geralmente as pausas são revezadas para sempre ter alguém personalizando, então eu também escrevo isso. Então aqui é para detalhar mesmo o que está incluso nessa entrega, e dependendo do trabalho você já pode colocar o que não está incluso também, principalmente se for algum serviço digital. Então, por exemplo, você está fazendo a ilustração da capa de um livro, aí você pode colocar o que não está incluso. Então, diagramação interna do livro, impressão da capa e tudo mais. Nessa parte eu também já explico o processo do trabalho, que também faz parte da entrega, né? Então, por exemplo, esse serviço tem como processo as seguintes etapas. Aí falo das etapas: briefing, esboço, alterações, aprovação e pintura. E aí descrevo o que é cada uma delas e o prazo envolvido em cada etapa. Então, por exemplo, na parte do esboço eu crio um rascunho digital a partir das informações colhidas com o cliente, aplico esse esboço em cima da foto da parede ou do produto que eu vou pintar, para o cliente poder visualizar melhor como ficaria o resultado. E aí tudo isso está descrito dentro de cada etapa, o que é cada parte do processo e os prazos também. O prazo muda, né, de acordo com a complexidade do projeto, então é uma parte que sempre tem que ficar bem atento e editar cada projeto novo. Próxima cláusula: preços e condições de pagamento. Aqui você vai colocar quanto você vai receber por esse serviço, então, né, qual o preço que o cliente vai pagar e como esse pagamento precisa acontecer. Ah, por Pix, por transferência ou por cartão de crédito, e o cliente vai parcelar em X vezes, como for. E como eu cobro 50% do valor do projeto com a aprovação do orçamento, eu coloco isso nessa parte também. Que esse sinal deverá ser pago junto à aprovação do orçamento ou na assinatura do contrato, né, como eu tiver combinado com o cliente. E os 50% restantes em até 24
24 horas após a finalização da pintura no local. Ou quando é personalização, na data que já ficou combinado com a agência, que pode variar e que muitas vezes é lá pra frente. Eu cheguei a fazer trabalho no ano passado que o pagamento cheio era em 90 dias depois da emissão da nota fiscal. Então assim, gente, não é fácil não. Na terceira cláusula eu coloco as obrigações das partes. O que é obrigação minha e o que é obrigação do cliente. Agora eu vou usar como exemplo o meu contrato de ativações, de personalização ao vivo. No que é obrigação minha, tem algumas coisas como fornecer nota fiscal, prestar os serviços com qualidade, de acordo com o combinado no objeto do contrato. Se tiver equipe, garantir a presença das X artistas no local e horário combinados, realizar a compra dos materiais necessários, garantir o revezamento das pausas para que sempre tenha alguém personalizando, informar o contratante sobre qualquer fato que possa interferir na regularidade ali do nosso contrato, fazer um tratamento adequado de dados pessoais do cliente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para assinar esse contrato, você pedir os dados tanto jurídicos quanto físicos dos seus clientes, e a gente tem no Brasil a LGPD, que protege esses dados. Então, você não pode, em hipótese nenhuma, divulgar esses dados internos e pessoais sem consentimento. E nas obrigações do cliente tem itens como fornecer qualquer informação essencial para que eu possa realizar o serviço, disponibilizar um local com mesa, cadeiras com encosto e iluminação apropriada para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. Eu coloco coisas muito básicas também, tipo garantir um local com banheiro e água mineral que as artistas possam ter acesso para garantir, né, nossa segurança ali, nossa salubridade, além dessas pequenas pausas. Então assim, gente, tem que ser básico nesse nível, porque vocês se surpreenderiam se vocês soubessem das histórias. E um item que é muito importante para personalizações ao vivo é de obrigação do contratante organizar a logística da ativação com os convidados. Isso não deveria ser nosso trabalho, principalmente quando é um evento muito grande, quando tem uma demanda muito grande de personalizações. Então essa parte de explicar para o público o que é ativação, coletar os nomes e tudo mais, porque principalmente quando o público é muito grande, isso tira muito tempo da pintura e pode atrasar todo o trabalho. Então, para não correr o risco de a gente não conseguir atender a demanda que já foi combinada, isso precisa estar bem alinhado também. Outra obrigação do contratante, garantir que o tempo do serviço não exceda o período que a gente estipulou no contrato, estar de acordo com a gravação e divulgação das imagens, tanto da criação quanto da execução desse projeto, porque a gente precisa se divulgar, né, meu povo? Fazer ali nossa propaganda para chegar em novos clientes. Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas e etc, etc. Tô falando só algumas aqui, tá, gente? As mais importantes, mas assim, contrato é longo, é esmiuçado, é detalhado. Depois eu tenho uma cláusula de considerações gerais. Acho que essa, na verdade, eu só tenho no de arte em parede, que ainda ficam algumas coisas a mais que eu preciso explicar. Então, nela eu coloco que caso alguma parte da arte for danificada ali por terceiros, né, depois da execução do serviço, eu posso retocar, mas com pagamento adicional a combinar, dependendo do estrago, né? Então, se acontecer alguma infiltração, se alguém passar algum produto químico em cima da arte, eu cobro para voltar lá para retocar. Coloco que acima de 2 alterações, que é o combinado incluso no valor, eu também cobro uma taxa, principalmente se for uma alteração assim que mude consideravelmente a ideia inicial do projeto. Aí eu cobro uma taxa bem maior em cima do valor inicial. Digo que na minha chegada para a pintura, o fundo da parede já precisa estar preparado na cor desejada. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma arte, uma parede amarela, a parede precisa estar amarela antes de eu chegar lá. Eu não faço essa pintura de fundo. Coloco que é recomendada a retirada de móveis também, que fiquem no caminho ali do acesso, né, da parede. E se eu tiver combinado com o cliente que ele vai alugar andaime ou algum outro equipamento, coloco aqui também que isso não é da minha responsabilidade. Você pode colocar também sobre o uso da arte, principalmente para artes digitais. Então, assim, o cliente pode imprimir, ele pode revender, pode alterar a arte. Eu imagino que não, mas se não tiver no contrato, ele pode alegar que pode fazer o que quiser porque ele comprou. Então, a arte é dele. Já ouvi exatamente essas palavras saindo da boca de cliente, tá? E aí tem algumas cláusulas que podem parecer meio jurídicas demais, mas que são super importantes para te proteger como artista. É uma parte mais técnica, mas é ela que garante que o seu contrato realmente funcione se alguma coisa der errado no caminho. Vou tentar explicar aqui da forma mais compreensível possível. Tem a cláusula do inadimplemento contratual, quase um trava-línguas.
Essa aqui é basicamente a cláusula que fala: se alguém não cumprir com o combinado, vai ter tal consequência. Então, se o cliente não pagar no prazo, por exemplo, é nessa parte que você define que ele vai pagar multa, juros e correção. E se for você quem deixar de cumprir com o combinado, essa cláusula também define qual vai ser a penalidade ali. Então, é uma forma de garantir que as duas partes levem o contrato a sério. Tem a cláusula da cessão, transferência ou subcontratação do objeto. Aqui é o lugar onde você deixa claro que só você vai executar o serviço, que não pode passar esse trabalho para outra pessoa sem autorização do cliente. Então isso dá segurança, né, para a pessoa que está te contratando, porque ele sabe que está contratando a sua arte, o seu olhar, não outra pessoa ali no seu lugar do nada. Tem a da rescisão contratual. Essa aqui diz o que acontece se o contrato for encerrado antes do serviço ser concluído. Então, se uma das partes quiser desistir, seja lá por qual motivo que for, ou fizer algo que leve à quebra ali do contrato, aqui já fica estipulado qual vai ser a multa. Então, se sair, paga isso aqui de multa, que geralmente é uma porcentagem do valor do trabalho. Então, isso garante que ninguém saia no prejuízo se acontecer um rompimento inesperado. Cláusula da ausência de vínculo trabalhista. Essa é essencial para deixar claro que você não é funcionário do seu cliente. Você está prestando um serviço como autônomo ou como empresa, mas isso não cria nenhum vínculo de emprego. Então, isso protege você e o cliente de problemas trabalhistas ali no futuro. De direitos autorais. Então, aqui eu digo que eu, a contratada, sou a detentora dos direitos autorais, morais e patrimoniais da obra, da arte que eu vou produzir, e cito essa lei aqui, que é a Lei de Direitos Autorais. Então, explico que não é porque o cliente está contratando o serviço que eu estou cedendo esses direitos autorais para ele e que é proibida a reprodução, alteração, revenda e reutilização em outros projetos, a não ser que isso seja acordado entre as partes por meio de cláusula específica. E a última, do foro competente. Essa é a cláusula que define em qual cidade qualquer problema jurídico vai ser resolvido, se der algum ruim ali, né? Então, por exemplo, no meu contrato eu coloco que se a gente precisar resolver alguma coisa judicialmente, vai ser no Foro de São Paulo, que é onde eu moro. Então, isso organiza e facilita as coisas se precisar ser levado para a justiça. O que, assim, até agora não aconteceu e a gente sempre espera que nunca aconteça, né? Então, essas últimas cláusulas são mais formais, mais chatinhas, mas fazem parte do pacote de profissionalismo ali que protege o seu trabalho, o seu tempo e o seu dinheiro. Eu não vou colocar aqui exatamente como elas estão redigidas, né, nos meus contratos, porque isso é mais juridiquês. O ideal é que você elabore o seu contrato junto a uma advogada ou um advogado, mas eu sei que nem todo mundo tem a verba, então fica a dica. Se você pesquisar modelo de contrato e prestação de serviços, lá no Google mesmo, você acha modelos bem legais e completinhos que você pode só ir adaptando e personalizando para dar certo pro tipo de trabalho que você faz. Hoje a gente tem o ChatGPT também, né? Então você pode escrever o que você precisa pro chat, até ir colocando as coisas que eu falo aqui, das cláusulas importantes de ter, e pedir para ele redigir para você. Mas que fique claro que ainda assim seria interessante você mostrar esse contrato para um advogado revisar e ver se tá tudo certinho, porque o ChatGPT também erra e também se passa, né, gente? Convenhamos. Mas para quem tem pouca verba, é uma opção. Eu sei que esse assunto de contrato pode parecer só burocracia chata, mas é segurança para você e para o seu cliente e importantíssimo também para ser levado a sério e para o cliente saber que seu trabalho não é oba-oba, que não pode tudo. E ele é um documento vivo também. É muito improvável que você elabore um contrato e não acrescente mais nada nele nunca mais na vida. A todo novo problema ou falta de comunicação com o cliente, eu acrescento ali um item. Então tudo que eu coloquei ali em cada cláusula foi pensando em problemas que eu poderia ter ou problemas que eu já tive por não comunicar isso, ou até ouvindo relatos de amigos artistas também. Então isso também é muito bom, se conversem. É muito provável que a cada questionamento ou problema que você tiver com algum aspecto que você esqueceu de comunicar, você acrescente ali um novo item no seu contrato para se proteger disso futuramente. Mas e você? Você já usa contrato ou ainda tá se arriscando? Se esse vídeo te ajudou, eu também vou adorar saber. Preparei ele com muito carinho e cuidado, porque eu sei que é difícil achar esse tipo de conteúdo por aí, ainda mais gratuito, então eu espero muito que acrescente para vocês. E tchau! Até o próximo vídeo!